E aí, mentes inquietas? Bem-vindos à Biblioteca Destilada, o lugar onde a gente desvenda os livros que podem de verdade mudar uma vida. E hoje o escolhido é um clássico absoluto, um livro que já virou a chave na cabeça de milhões de pessoas. Pai Rico, Pai Pobre. Se você tem aquela sensação de que trabalha, trabalha, paga a conta e o dinheiro, bom, o dinheiro some, então se prepara. Nós vamos destilar os segredos do Robert Kiyosaki para quebrar de uma vez por todas esse ciclo que prende a grande maioria. Bora lá! Ok, olha só a nossa jornada de hoje. Vai ser bem intensa. Primeiro, a gente vai entender a armadilha, a tal corrida dos ratos. Depois, vamos direto para os 3 grandes segredos do pai rico. Aí a gente dá uma pausa, bota um pé no freio e pergunta: essas ideias são perfeitas? E para fechar com chave de ouro, a gente vai montar um plano de fuga, um plano prático para começar hoje mesmo. Preparados? Então, vamos nessa. Bom, antes de procurar a porta de saída, a gente tem que entender direitinho em que sala a gente está preso, né? Essa primeira parte é para isso, é para diagnosticar o problema. Vamos dar nome àquela sensação de correr muito, mas sem nunca sair do lugar. Bem-vindos, oficialmente, à Corrida dos Ratos. E, para começar, uma frase de impacto do autor. O mais legal dessa citação é que ela já muda o nosso foco. A questão não é só sobre números, planilhas, é sobre psicologia. É sobre o jeito que a gente lida com o medo de ficar sem grana. É isso que define nosso destino financeiro. Guarda bem essa ideia, porque ela é a base de tudo que a gente vai ver. E tá aí ela, a famosa corrida dos ratos. Soa familiar? Pois é aquele ciclo que parece não ter fim. O despertador toca, a gente rala para ganhar um salário, o salário cai na conta e pronto, já tem uma fila de boletos esperando por ele. No fim do mês, cadê o dinheiro? Já foi. E aí, a gente precisa voltar para o início do ciclo. É tipo uma esteira financeira da vida moderna. A gente corre, soa, se cansa, mas a paisagem, nunca muda. A grande sacada do livro está nesse conflito aqui. De um lado, o pai pobre, que era um cara super inteligente e concursado, mas que via o dinheiro como uma coisa suja, quase um problema. Do outro lado, o pai rico, um empresário que enxergava o dinheiro como uma ferramenta, uma forma de ter liberdade. Enquanto um falava, não posso comprar isso, e fechava a porta, o outro se perguntava, como eu posso comprar isso? Abrindo a cabeça para um mundo de possibilidades. Imagina essas duas vozes brigando na cabeça do jovem Kiyosaki. Ok, agora que a gente já entendeu a prisão, vamos ao primeiro segredo para escapar. E ele já chega quebrando uma das regras mais sagradas que a gente aprende sobre trabalho e dinheiro. Se prepara, porque essa aqui é uma virada de chave daquelas. Então, o ponto crucial é este aqui. Essa é a lição número 1 do Pai Rico. Uma ideia tão polêmica que fez várias editoras recusarem o livro no começo. Para a maioria das pessoas, a conta é: eu troco meu tempo e meu esforço por dinheiro. Para os ricos, a equação é outra. Eles criam sistemas. Eles criam máquinas de fazer dinheiro que trabalham sozinhas, sem que eles precisem vender horas da própria vida. Mas como o Kiyosaki aprendeu isso? Foi na marra. O pai rico deu um emprego para ele pagando uma miséria só para ele sentir na pele a frustração de ser empregado. E depois o convenceu a trabalhar de graça. Foi aí, sem a cenourinha do salário na frente, que a mente dele explodiu. Ele parou de pensar em quanto eu ganho por hora e começou a se perguntar como eu posso fazer dinheiro aqui. E a resposta foi criar uma biblioteca de gibis usados, onde ele cobrava ingresso. Pela primeira vez, não era ele que estava trabalhando, era o sistema que ele criou. E por que a maioria de nós não faz isso? Por causa dessas duas emoções aqui, que são muito poderosas. O medo de não ter como pagar as contas faz a gente aceitar qualquer emprego. E assim que o salário cai, a ambição, aquele desejo de ter o celular novo, o carro do ano, faz a gente gastar tudo. Esse ciclo de medo e desejo é o que nos mantém correndo na esteira, pedindo aumento que, no fundo, só serve para comprar passivos maiores e aumentar ainda mais as despesas. Certo? Agora a gente vai para a parte mais técnica, para o coração do método do Pai Rico. Se a primeira lição foi sobre a nossa cabeça, sobre mentalidade, esta aqui é sobre conhecimento prático, sobre ser alfabetizado financeiramente. É aqui que ele entrega o mapa para a gente sair do labirinto. E ele já chega com uma bomba. Essa pergunta desafia o maior sonho da classe média. A vida inteira a gente ouve que comprar a casa própria é o melhor investimento que existe. Mas, segundo o Kiyosaki, essa crença é um dos principais motivos que mantém as pessoas presas na armadilha financeira. Vamos entender o porquê disso? A definição do pai rico é quase boba de tão simples. Um ativo
é qualquer coisa que bota dinheiro no seu bolso. Simples assim. Ponto final. E o passivo é o exato oposto. É tudo aquilo que gera despesa, que tira dinheiro do seu bolso. Esse slide aqui deixa tudo cristalino. Não é o objeto em si que importa, mas para onde o dinheiro está indo. Um imóvel pode ser um ativo, se ele está alugado e esse aluguel paga as contas e ainda sobra um troco. Mas ele também pode ser um passivo, se a casa onde se mora, que só gera conta, financiamento, IPTU, manutenção. A pergunta é sempre essa: tá botando ou tá tirando dinheiro do bolso? Agora, olha só para esse fluxo. Na vida de uma pessoa pobre, o dinheiro entra pelo salário e, puf, sai imediatamente para pagar as despesas básicas. A coluna de ativos ali do lado está vazia, não tem nada gerando uma renda extra, é uma vida de pura sobrevivência financeira. Agora vamos para a classe média. Parece melhor, né? O salário é maior, mas olha o que acontece. Esse dinheiro a mais é usado para comprar passivos que se disfarçam de ativos. A casa maior, o carro mais novo, isso só aumenta a coluna de passivos e, claro, a coluna de despesas. A corrida dos ratos fica mais chique, mais confortável, mas a pessoa continua presa na esteira. E este é o grande objetivo. Olha o fluxo de uma pessoa rica. A renda não vem mais de um salário, ela vem da coluna de ativos, imóveis, ações, negócios. Esses ativos geram tanto dinheiro que pagam todas as despesas e ainda sobra para reinvestir em mais ativos. É aqui que o dinheiro começa a trabalhar de verdade. É aqui que a pessoa escapa da corrida dos ratos. Beleza, já entendemos a mentalidade e já temos o mapa. Qual é o terceiro segredo? É uma lição que separa a nossa fonte de renda de hoje da nossa fonte de riqueza de amanhã. É uma diferença sutil, mas que a maioria das pessoas nunca percebe. Para explicar essa ideia, Kiyosaki conta uma história genial sobre o Ray Kroc, o cara que transformou o McDonald's num império. Uma vez, dando uma palestra para estudantes de administração, ele perguntou: "Qual é o meu negócio?" Todo mundo riu e respondeu: "Hambúrgueres, claro." E o Kroc só disse: "Errado." E essa é a grande revelação. O negócio do Ray Kroc era o mercado imobiliário. A profissão dele era vender franquia de hambúrguer, mas o negócio dele, o que o deixou bilionário, foi acumular os terrenos mais valiosos do mundo, pagos pelos próprios franqueados. Entende a diferença? Os hambúrgueres pagavam as contas, mas os imóveis construíam a riqueza. E essa lição vale para todo mundo. Alguém pode ser médico, advogado, programador. Essa é a profissão, é o que paga os boletos no fim do mês. Mas o negócio é a coluna de ativos. É aquilo que se constrói nas horas vagas. É a carteira de ações, o apartamento comprado para alugar, a lojinha online. A profissão te mantém na corrida. O negócio é o que te tira dela. Ok, até agora parece um manual perfeito para ficar rico, né? Mas aqui na Biblioteca Destilada a gente não só resume, a gente analisa. E nenhuma ideia é uma bala de prata. Vamos agora adicionar uma camada de pensamento crítico e ver onde essa filosofia do pai rico pode ter seus limites, seus problemas. Essa é a pergunta de $1 milhão. Ou de reais, né? O livro foi escrito em outro país, numa outra época, a economia, as leis, a tecnologia, tudo mudou. Será que essa simplicidade dos diagramas do Kiyosaki ainda se aplica na complexidade, na burocracia do mercado brasileiro de hoje? E aqui estão os principais pontos de debate. Essa ideia de que a casa não é um ativo, por exemplo, financeiramente, pelo fluxo de caixa, faz sentido. Mas e o valor emocional? E a segurança de ter um teto? Outro ponto, o livro quase glorifica o uso de dívidas para investir. Isso na mão de quem não sabe o que está fazendo é uma arma perigosíssima. Muitos críticos também dizem que a realidade é bem mais complexa do que os desenhos sugerem e que algumas estratégias fiscais dele beiram o limite da legalidade. Mas é importante lembrar de uma coisa, o livro já nasceu para ser polêmico. O próprio Kiyosaki conta que tomou um não atrás do outro das editoras. Ele foi feito para chocar, para desafiar o que todo mundo pensa. Não é um guia de investimentos para seguir de olhos fechados, mas sim um manifesto para fazer a gente questionar tudo o que aprendeu sobre dinheiro. Falamos da teoria, das críticas, e agora? Agora é a hora da prática, porque de nada adianta inspiração se não tiver ação, né? Nessa última parte, a gente vai destilar um plano concreto, um primeiro passo que qualquer pessoa pode dar para começar a construir a sua saída da corrida dos ratos. Essa citação é a chave de tudo. Foi o que o pai do Kiyosaki disse para ele depois da primeira tentativa de fazer dinheiro, que deu super errado. O resultado não importou. O que importou foi a atitude, a ação. A diferença entre quem sonha e quem realiza está em fazer alguma coisa, não importa o quão pequeno seja o começo.
E aqui está o primeiro passo, um microexperimento muito poderoso. A regra é: pague a si primeiro. Funciona assim. Assim que o salário cai na conta, antes de pagar aluguel, luz, cartão, qualquer coisa, a primeira coisa a fazer é separar uma parte, nem que seja R$ 50, e colocar na coluna de ativos. Compra um pedacinho de uma ação, bota num fundo, não importa. E aí, viver com o que sobrou. A mágica aqui é a pressão positiva. Se o dinheiro ficar curto, em vez de recorrer à poupança, a mente é forçada a pensar: ok, como eu faço para ganhar mais? Essa pressão tira a gente da zona de conforto e obriga a buscar novas fontes de renda. E no final das contas, tudo se resume a essa escolha. A filosofia do pai rico, pai pobre, não é sobre ficar milionário do dia para a noite. É sobre uma mudança de poder. No fim do dia, a pergunta é: o dinheiro vai controlar sua vida ou você vai controlar seu dinheiro? Essa é uma decisão que a gente toma todos os dias, em cada pequena atitude. Ufa, essa foi a nossa destilação de pai rico, pai pobre. Para quem se inspirou com essas ideias e quer mergulhar ainda mais fundo, o link para comprar o livro está aqui na descrição. Ler a obra completa é fundamental para entender todas as nuances. Muito obrigada pela companhia e até a próxima Biblioteca Destilada.